Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto é ramatiologia, doutrina do pecado. Meu irmão, essa aula está maravilhosa. Nós vamos aprender hoje, pela luz da Bíblia, tudo sobre a origem do mal. Olha só o que nós vamos aprender: a origem do mal, o pecado original, a extensão do pecado e as consequências do pecado, que são sete consequências do pecado. Quais são? Nós vamos aprender nessa aula. 3 tipos de morte. Quais são as 3 tipos de morte que existem biblicamente? É hoje nessa aula. Vários tipos de transgressões e transgressores. Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, pela palavra de Deus. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. Estamos em 16 países e 27 estados brasileiros. Se você quiser fazer o curso conosco, entre em contato comigo e pega esses livros, ó. 20 livros é o básico. O curso básico está aqui, ó, na minha mão. 20 livros é o curso básico. Aí mais 20, aqui dá o curso básico, o médio e o bacharel. Aqui é o avançado, básico, médio e bacharel, os 40 livros. E se você já fez o bacharel, tem o mestrado. Tá bom? E se você comprar os livros, você ganha um diploma de presente, com histórico e credencial, carteirinha de aluno. Ó. E se você já se formou e ainda não tem o seu anel, nós temos anel de teologia, pessoal. Ó. Não sei se está dando para ver aí, ó. Mas aqui hoje eu coloquei aqui numa varinha aqui, ó. Tem anel fino e anel grosso. Não sei se está dando para vocês ver, mas está aí, ó. Anel fino e anel grosso. Tem a letra alfa e o ômega, ó. Tá bom? Ele vem assim na caixinha, ó. Olha só o meu. Ó. Então tem o fino e o grosso. Vocês escolhem, tá bom? Vamos para a aula. A origem do mal. Uma das maiores... antes de eu iniciar a aula, eu gostaria de avisar. Dia 27 de janeiro tem uma formatura de teologia em São Paulo. Se você que está estudando conosco de longe, online, quiser fazer a tua formatura, entre em contato comigo para nós programar a sua formatura no dia 27 de janeiro de 2024. Nós estamos em novembro, aí tem dezembro e janeiro. Até o dia 30 de dezembro eu quero estar com o nome de todo mundo que vai fazer a formatura do curso básico, médio e bacharel, tá bom? Vamos para a aula. Lição 2, a origem do mal. Uma das maiores questões a ser resolvida para os filósofos e teólogos de todos os tempos é o problema do mal. Necessariamente são usadas 2 palavras nas escrituras em relação ao mal com sentido complementar distinto. O primeiro se refere ao mau sentido mais rudimente e o completamente maligno. No dicionário Aurélio, português, tem 2 tipos de mal. Mal com U e mal com L. Mal com L é assim, ó. Fulano está passando mal. É uma coisa. Ah, fulano é mal. É outra coisa. Mal com U é o mal moral. Mal com L é o mal físico. Eu estou passando mal com L. Agora, fulano é mal. É com U. O diabo é mal. Com U. Então, o mal físico e o mal moral. Mal físico é uma tempestade. Fez um mal. Mal com U. Mal físico. Mal com L, melhor dizendo, mal com L, mal físico. Mal com U é o moral. Aquele homem é muito mal.
Alguma dúvida aí? Escreva aí. Quando o mal terá fim? Alguns filósofos cristãos também questionam o problema do mal, discutindo e indagando porque Deus é onisciente, permitiu a entrada da serpente no jardim do Éden para tentar o primeiro casal. E semelhante quando o mal terá fim. Nunca devemos julgar Deus e a sua maneira de proceder dentro de certo critério estabelecido pela sua própria imaginação humana. Deus é todo poderoso, como também todo bondoso, e Ele quer e pode remover o mal. Adão e sua mulher não foram tentados acima das suas capacidades. 1 Coríntios 10 e 13. Tanto a filosofia como a teologia têm manifestado suas diferentes opiniões concernente ao problema do mal, mas a maioria desses casos, falhou no ser empregado o fator tempo. Preste atenção, preste muita atenção aqui. O mal vai ter fim? Quando vai ter fim? Quando que o mal vai ser extinto? Ou nunca vai ser? Se Deus é todo bondoso, por que Ele deixou entrar o mal no mundo? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Ora, Deus quer acabar com o mal e não pode, então Ele não é onipresente, onipotente? Deus quer o mal ou quer acabar e não pode? Ou pode, mas não quer? Se Deus pode e não quer acabar, Ele é bondoso? Se Deus não pode, Deus quer, mas não pode, Ele não é todo poderoso? Então, meu irmão, é o seguinte: Deus quer e vai acabar com o mal. Só tem uma questão que todo mundo esquece: é o fator tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de dar abraço, tempo de tudo. Então o mal terá fim. Deus quer e pode, mas a questão é o fator tempo. Tudo tem um tempo, meu irmão. Até a fruta que fica na árvore tem um tempo certo dela amadurecer. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de vida, tempo de morte. Tudo tem um tempo. Então, Deus é todo poderoso e é todo bondoso. Ele quer tirar o mal? Quer. Ele pode? Pode. Por que não tira? Porque é o fator tempo. Tudo tem o seu tempo. No tempo certo, Deus dá um fim no mal definitivo e no Satanás. O pecado original. O pecado capitais são divididos em 7 principais fontes de atos pecaminosos. Pecado capitais, já ouviu falar? São 7. Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Meu Deus do céu, até a preguiça é um pecado? Sim, é o que está dizendo aqui, ó. Orgulho é a mãe de todos os pecados. Avareza, mão de vaca. Luxúria, pessoal, é sensualidade, porque ela coloca aqueles vestidão de rico, sensual. Luxúria, sensualidade. Ira, cara, tô irado, é pecado. Gula, comer muito, meu irmão, comer muito, passar mal e morrer, é pecado. Inveja, Caim matou Abel, por quê? Inveja. Preguiça, não vou trabalhar hoje não, tô com preguiça. Deixa de ser preguiçoso, rapaz. Hoje eu levantei, foi 4 horas da manhã,
5 horas eu fiz um café da manhã e 6 horas cheguei aqui. Não era nem 6 horas da manhã, eu já estava aqui no meu escritório. Agora, nesse momento assim, ó, de manhã. Eu gravo vídeo sempre de manhã. Entendeu, meu irmão? Eu não tenho preguiça, não. Não tenho preguiça. Todo dia meu horário de acordar é 5 horas da manhã. 5h30, 6 horas eu já estou aqui no escritório. Entendeu? Ah, mas eu vou dormir cedo. Ontem eu fui dormir, era 8, 9 horas da noite. Meu horário de dormir é 9 horas da noite. Meu horário de acordar é 4, 5 horas da manhã. Entendeu? Meu café da manhã é ovos cozidos. Hoje eu já comi 4 ovos cozidos. Ovo de galinha caipira, não é de granja não. É galinha caipira. Ovo é o melhor remédio do mundo. Maçã, todo dia eu como uma, para minha saúde. Então eu não sou preguiçoso, meu irmão. Os 7 pecados capitais é orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Orgulho. Meu irmão, o orgulho ele tem muitos meios de orgulho. Por exemplo, o filho que não quer obedecer o pai é orgulho. A mulher que não quer perdoar o marido é orgulho. O homem que não quer dar ouvido a conselho de sua esposa é orgulho. A preguiça é um meio de orgulho. O cara não quer estudar, está orgulhoso. Tolice é orgulho. Ele acha que sabe tudo. O tolo é orgulhoso. O sábio sabe que nada sabe. Preste atenção no que eu vou falar. O homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. Eu vou repetir. O homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. Falar é como prata, ouvir é como ouro. Mais bem-aventurado é ouvir do que falar. Entendeu, meu irmão? A extensão do pecado. Qual foi a extensão do pecado? Desde aonde? Do pecado do diabo até os anjos. Primeiro o diabo pecou. Serei grande, quero adoração, quero... Eu falei nas aulas passadas. O diabo, o alvo dele é querer ser adorado. A briga dele é querer adoração. Lembra lá no céu? Eu quero fazer um trono acima do de Deus para mim ser adorado. Aí ele caiu com a terça parte dos anjos. A palavra terça parte quer dizer 33%. De cada 30 é 10 anjos que caíram. O diabo vai querer ser adorado na grande tribulação. O diabo mandou Nabucodonosor fazer uma imagem para todo mundo adorar ele. A besta que vai exigir adoração ao morte é o diabo. O sonho do diabo, todo mundo tem um sonho, né? Tem gente que tem um sonho na lua, em Marte, na cachoeira, na praia. Todo mundo tem um sonho. E o sonho do diabo é ser adorado. Lembra de Jesus? Ele falou, Jesus, eu te dou todos os reinos se você me adorar. Então o alvo do diabo é querer ser adorado. A grandeza dele, pessoal, é a fraqueza do diabo, é o orgulho, é querer ser adorado. Então, do pecado do diabo até os anjos, do pecado dos anjos até Adão, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até lei, da lei até Cristo. O Éden mineral e o Éden vegetal. Tem 2 Éden, o mineral e o vegetal. As consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado, hein? 7 pragas ocasionadas pelo pecado. 7. Podemos observar o livro de Gênesis, capítulo 3. 7 pragas ocasionadas pelo pecado vieram a cair sobre o homem e que foram sofridas sobre Cristo. 7. Dor. Antes do pecado não tinha dor. Sujeição.
maldição, tristeza, espinho, suor e morte. Anote aí que está tudo aqui, ó. Quem tem esse livro não precisa anotar. A consequência do pecado: a dor, a sujeição, a maldição, a tristeza, os espinhos, o suor e a morte. Dor, Gênesis 3 e 6. Mulher, com dor darás luz, filho. Jesus também pegou as dores, Isaías 53, 11. Ele levou sobre si as nossas dores. Sujeição. Deus falou: mulher, por causa do pecado, teu desejo será para o teu marido. Sujeição. Também Cristo foi sujeito. A sujeição. Maldição. Maldito é a terra por tua causa, Adão. Deus falou. E a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós. Tristeza. Adão ficou deprimido. Cristo passou por tristeza no Getsêmani. Espinhos. Espinho, Deus falou: espinhos e cardos, Adão, te produzirás. Não tinha espinho antes do pecado. O espinho é a consequência do pecado. Antes do pecado, Adão andava no jardim e não tinha espinho. Daqui a pouco ele, opa, tem espinho aqui, é a consequência do pecado. Cristo também pegou a coroa de espinho. Suor. Adão, do teu suor comerás o pão. Cristo também, o seu suor transformou em grandes gotas de sangue. Morte. Adão, você é pó e ao pó tornará, porque você pecou. Cristo morreu por nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aí saem as 7 consequências do pecado. Se você tem esse livro, está aqui. Se você não tem, precisa adquirir, que está aqui as 7 consequências do pecado e também a referência aonde caiu sobre Cristo. Está tudo aqui. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Anote aí, quem tem esse livro não precisa anotar, está aqui, ó. Morte física, morte espiritual e morte eterna. O que é a morte física pela Bíblia? É aquela que Deus falou: Adão, tu és pó e ao pó tornarás. O que é morte espiritual? É cortar a fiação com Deus. Deixar a comunhão com Deus é morte espiritual. E morte eterna é a condenação eterna no lago de fogo. Então, biblicamente, tem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física é do corpo. Morte espiritual é a comunhão com Deus, que é cortada. Morte eterna é a condenação eterna. O que o pecado afetou? Afetou as regiões celestes. Meu irmão, o pecado afetou as regiões celestes aí, ó. Tá cheio de ET. É os demônios aí, ó. Paulo fala dos demônios que estão aí em cima. É ET, extraterrestre. Que é isso? Demônio, espírito maligno. Professor, o senhor acredita em disco voador? Sim. ET, extraterrestre? Sim. Então, existe vida em outro planeta? Não, pessoal. Aí são os demônios que transfiguram em disco voador, em ET. Paulo fala que o anjo, o Satanás se transforma até em anjo de luz. E se for possível, engana até os escolhidos. Então ET, disco voador, pessoal, não tem nada a ver de outro planeta. É demônio. Paulo fala, nas regiões celestiais, há principado, potestade, tá aí, ó, domínios, tronos, o demônio tá aí. Ok? Então, os espíritos aí no espaço sideral se transformam em ET para engrenar os trouxa.
Em relação à terra, meu irmão, o pecado de Adão trouxe ferocidade. O leão não comia o bezerro. O leão comia capim, herbívoro. Depois do pecado, o leão passou a ser carnívoro, passou a comer o bezerro. O leão não perseguia os homens, as feras, os bichos, não corria atrás do homem. Mas depois do pecado, passou as feras perseguir os homens e os homens as feras. Tudo por consequência do pecado. Terremoto, maremoto, vulcão, é consequência do pecado. Poderia até ter vulcão, mas não era ativo por causa do pecado. O pecado, antes do pecado, era neutralizado. Maremoto, terremoto, vulcão, tempestade, não sei o quê. Era o paraíso, o jardim do Éden. Aí depois do pecado, bagunçou a terra. O leão passou, perseguiu o cordeiro. Entendeu, pessoal? Então os animais eram herbívoros antes do pecado. Depois do pecado, os animais passaram a ser carnívoros. O leão brincava com o urso e com a cobra, normalmente. Leão, urso, cobra e onça, brincando junto, de pega-pega. Depois do pecado, meu irmão, aí a mente deturpou do leão, do urso, da cobra, um matando o outro aí. Consequência do pecado. Os animais ficaram ferozes. Eu acredito, pastor Josiel, pelos meus estudos, que Deus criou os dinossauros junto com Adão e Eva, viviam junto, calmo, tranquilo. A ferocidade do dinossauro só veio com a consequência do pecado. A consequência do pecado trouxe a ferocidade. E os dinossauros morreram no dilúvio. Não tem nada a ver de milhões e milhões de anos atrás. O dinossauro viveram. O meteoro destruiu a Terra e o dinossauro. Essa teoria, meu irmão, é teoria, não é fato. Contra fatos não há argumento. Mas há fatos que acharam grandes ossadas de dinossauro em cima de montanhas. Baleias, ossada de baleias em montanhas. Como é que pode? No dilúvio encheu a terra toda, a baleia foi passear, enganchou numa montanha e secou. A única explicação que tem é essa, o dilúvio. Uma baleia, ossada de baleia em cima de uma grande montanha. Como é que se explica? O dilúvio. Entendeu? Então os dinossauros morreram no dilúvio. De Adão até hoje tem 6.000 anos. Quantos anos a Terra tem? Aí não sabemos. Pode ser milhares, milhões, pode. Mas a vida, o jardim do Éden, a criação para cá é 6.000 anos. Em relação ao reino animal. É isso aí que eu falei. O animal era limpinho, o animal comia capim, o leão comia capim. Depois do pecado, ele passou a perseguir os outros animais para comer. Cadeia alimentar depois do pecado. Em relação à raça humana. O homem vivia eternamente, comia do fruto da vida para não morrer. E Adão não adoecia, não sentia dor. Adão não morria. Mas em relação à parte humana, veio dor, maldição, espinho, sujeição, morte. A consequência mais drástica do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus e todos vão morrer. Hebreus 9:27. E aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez. Depois disso, vindo o juízo. Então, doença, consequência do pecado. Morte, consequência do pecado. Cansaço, suor, fadiga, consequência do pecado. Já no milênio, vai voltar igual o jardim do Éden. Os animais vão brincar com a criança, com a cobra. No milênio, vai voltar o jardim do Éden. Ninguém vai morrer, ninguém vai adoecer.
vai ter vida longa, vai ter vitalidade. No milênio vai ser igualzinho o Jardim do Éden. É só você ler aqui em Isaías capítulo 11. Tá lá, uma criança brincará com a cobra basílica, a cobra basílica. O que é essa cobra basílica? Eu pesquisei. É a cobra com veneno mais mortal do planeta. E a Bíblia diz, uma criança brincará com a cobra basílica. Entendeu? Então, no milênio vai voltar igualzinho o Jardim do Éden. Paz, amor, tranquilidade. O leão vai brincar com a criança, o urso, a cobra, igualzinho. Não vai ter maldição, não vai. Vários tipos de transgressores e de transgressão. O sacerdote ungido. Pessoal, o Antigo Testamento, as pessoas pecavam e colocava sangue de animal para cobrir. O sangue de animal cobria. A palavra expiação do hebraico, expiar. Expiar, expiação é cobrir. Entendeu? Expiar, expiação é cobrir. Já o sangue de Cristo não cobre ninguém, ele purifica. Há uma grande diferença do Antigo Testamento, o sangue de animal, para o sangue de Cristo. Hebreus fala, porque o sangue de animal nunca perdoou ninguém, nunca purificou o pecado, apenas cobria para aplacar a ira de Deus. Porém, meu irmão, o sangue de Cristo não cobre, ele purifica. Eu vou dar uma analogia, uma comparação, uma parábola, tá? Tem muitos gatos que faz cocô na casa e joga terra. Ele faz cocô e joga terra. Já viu gato fazendo cocô e enterrando o cocô dele? Pronto, ali é expiação. O que é expiação? Cobrir. O gato cobriu o cocô dele. Então, no Antigo Testamento, quando matava um animal, não era para purificar o animal, era para cobrir o pecado. Agora de ver o gato cobrir o cocô dele, a dona de casa pega, varre, limpa e lava, passa água, detergente, limpa, aí fica cheiroso o local onde ele fez cocô, não é isso? Então, duas partes. O gato cobriu o cocô dele. E outro caso, a mulher lavou a casa onde o gato fez cocô. Então, mais ou menos assim, o cocô é nosso pecado. O gato cobrindo o cocô significa o sangue dos animais cobrindo o nosso pecado do Antigo Testamento. A mulher lavando a casa significa o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de animal cobria o pecado, mas não purificava. Já o sangue de Cristo, a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. É lavar, não é cobrir o cocô, é lavar. O cocô representa o nosso pecado, que fede nas narinas de Deus. Entendeu, pessoal? Quem está gostando aí, deixa o joia. Quem está gostando, compartilha. Quem está gostando, escreva no comentário. Pastor, o que é o pecado? O que é isso? Faça qualquer pergunta, que eu estou aqui ao vivo. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. Hoje é feriado. Dia 20, deve ser a consciência negra. Tá bom, pessoal? Então, meu irmão, faça a sua pergunta que eu vou ler e vou te responder. Curta, compartilha. Não, pastor, essa aula é muito boa, eu quero o livro. Entre em contato comigo que eu te mando esses livros pelo correio. Eu mando os 20 livros ou mando aos poucos, né? Básico, médio, bacharel, 40 livros. E o seu anel, quem quiser o anel, tá aqui, ó. Tá? Anel de formatura de teologia, ó. Anel grosso, ó. Tá bom, pessoal? Tá aí o anel. Ele vem na caixinha, ó. Ele vem assim, na caixinha. Se você comprar os livros, você ganha a carteirinha, diploma, ó.
Deixa eu lembrar vocês aqui, ó. Pessoal, quem estuda comigo online tem o direito de se fazer a formatura aqui em São Paulo, na sede da nossa escola. Ah, pastor, eu fiz o curso, mas não peguei a beca, o diploma, o canudo, o anel, eu quero me formar. Como é que eu faço? Me chama no WhatsApp, está aqui embaixo na descrição. Dia 27 de janeiro, o último sábado do mês de janeiro de 2024, vai ter a grande formatura nossa. Eu preciso pegar o teu nome até o dia 30 de dezembro, para medir a beca, e aí você vai pagar uma taxa, que é bem baratinho, que é para beca, come e bebe, mas é baratinho, tá bom, pessoal? Então, quem quiser fazer a formatura, me chama urgente e diz, pastor, eu fiz o curso online, mas quero fazer a formatura. Venha. Ah, eu moro no Ceará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais. Venha, se hospeda aqui em algum hotel, se forma e vai embora no outro dia. Você é de Moçambique, Angola, África, Espanha, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Flórida, pode vir? Venha, pessoal. Está aqui no Brasil nosso irmão da Austrália, o Anilton Monteiro. Tá bom, pessoal? Quem quiser fazer a formatura, me chama urgente até o dia 30 de dezembro para pegar o nome. E a formatura é dia 27 de janeiro. Nós estamos em novembro. Novembro, dezembro, 2 meses para pegar o teu nome. Janeiro já é a formatura, pessoal. Tá bom? Tá aqui o diploma que eu vou te entregar pessoalmente, ó. Eu vou te entregar pessoalmente aqui, ó. Tá bom? Aí, pessoal, o diploma. Aí, os livros, tá aí, ó, mestrado. Os livros de teologia. A minha mesa que eu filmo. E aqui é a escola. Quem for vir, ó, visita a escola, sobe as escadas, toca o interfone e pega os teus livros. Pode retirar direto os livros aqui, quem mora em São Paulo, ó. Tudo isso aqui é livro, ó. Teologia, cristologia, ó. Ó, nós estamos dando esse livro aqui, depois é esse, ó, geografia, evangelismo, tá tudo aqui. Quem quiser fazer a formatura ou comprar livro, me chama nesse telefone aqui, ó. Tira um print aí. Se inscreva no canal, tá bom?